Jaime Ribeiro é cofundador e presidente da Educa Saúde Emocional, especialista no impacto da tecnologia nas relações humanas. Escreveu documentos importantes sobre o futuro do movimento espírita. Escritor e palestrante, já realizou palestras no Brasil e no exterior sobre temas relacionados à educação emocional e espiritualidade. É membro do Grupo Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, São Paulo. Autor de diversos livros, sendo seu lançamento Espiritismo, Comece por Aqui. Então, nós convidamos o Jaime Ribeiro para estar aqui conosco. Olá, sou o Jaime Ribeiro. Não sou Jaime Ribeiro. Rossano diz que a gente tem que ser autêntico, né? Não sou o Jaime Ribeiro, mas estou aqui recomendando essa obra, Espiritismo, Comece por Aqui. É um trabalho de 3 anos, né, que o Jaime... Há uns 5 anos, né? 6, 7. Mas o Espiritismo Comece por Aqui é uma obra lindíssima para as pessoas que querem conhecer o Espiritismo, querem se aprofundar no Espiritismo, querem tirar dúvidas, né? Então é uma obra extremamente interessante. E depois da palestra do Jaime, ele vai estar ali fora dando autógrafos. E quem não comprar esse livro vai para o umbral. É uma designação da coordenação do evento. O Júlio tem contato com os espíritos superiores, ele falou, vai para o umbral. Eu vou estar lá para saber. E ele vai estar lá para saber. Mas é um trabalho muito sério, gente. É um trabalho muito sério, divulguem, prestigiem a obra, folheiem ali na livraria. Nosso irmão merece. Tem uma filha muito pequena, largou a sua família, largou não, né? Deixou por algum tempo. Está aqui com a gente, veio de São Paulo, né? E faz um trabalho lindíssimo no Educa, lá com o Rossandro também. Gente, fez essa obra aqui que é maravilhosa. Não vai para o umbral, tá? Vai para o abismo. Aprecie essa obra, vale a pena e Deus abençoe a sua palestra. Olá pessoal, boa tarde a todos, a todas, aos amigos, porque quem tem amigo não precisa falar mais nada, né gente? É bom ter amigo para falar bem da gente, falar das coisas que a gente faz. De fato, eu não vou falar sobre esse livro, mas quando ele fala 5 anos, aí você pega um livro assim, não é um livro, não é igual o livro do Décio, né? Aquele livro assim que é grande, um livro profundo, é um livro que realmente levou muito tempo para ser escrito. O problema desse livro é que eu comecei a escrever e parava, e o livro não andava. E depois que eu quase terminei o livro, eu precisei reescrevê-lo todo. Comecei novamente. Eu chamava as pessoas para escrever comigo, que eu não tinha tempo, que é a Educa, que é a empresa que ele falou que eu tenho junto com o Rossandro. Eu estava crescendo muito e não conseguia dar conta. Aí depois veio uma bebê, aí com a bebê e com a Educa, eram 2 bebês. Então eu não conseguia. E por fim o livro ficou pronto agora, quando já estava no final, a gente precisou refazer. E está aqui, é a bondade dos amigos de falar que é uma obra que durou muito tempo, super elaborada, mas não foi assim. Em outro momento, eu vou falar um pouco sobre esse livro, mas o mais curioso é que esse livro surgiu porque um dia eu estava numa livraria, no Centro Espírita, lá em São Paulo, e eu vi um jovem se aproximando da livraria, animadíssimo depois da palestra, e ele perguntou para a pessoa, para a voluntária que estava lá na livraria, uma pergunta que geralmente a gente escuta muito, as pessoas perguntam muito para a gente isso: por onde eu começo para entender mais a doutrina? E aí a voluntária, de uma forma muito generosa, pegou os 5 livros da codificação e colocou na frente dele. Por aqui, pá! E ele era baixinho, ele ficou atrás daquela tulha de livro, né, mais de 1000 e tantas páginas, e ele olhou assim para mim como quem me pedisse socorro. E eu, quando ia falar, ele virou e foi embora. Eu não sei se esse cara voltou,
se ele estudou a doutrina, eu não sei o que aconteceu, eu espero que sim. Mas isso me deu um insight e, na minha cabeça, aquela pergunta que ele fez para a voluntária não conseguiu sair. Era, comece por onde? Comece por onde? Aí eu acordei no outro dia dessa, era assim, comece por aqui, comece por aqui. Vai escrever esse livro, comece por aqui. E eu fiquei resistente, porque nós temos o que é o Espiritismo, nós temos tantos livros bons que falam sobre o início, mas a proposta do Comece por Aqui é diferente, mas hoje a gente não vai falar sobre ele. Depois vocês tirem suas próprias conclusões ou vai ter conteúdo digital, tudo que vocês podem falar sobre o livro. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. O que é a felicidade? Olha que tema. Um tema assim que parece bem simples, um tema que tem muito conteúdo a respeito disso, muitos livros. Tem um livro do Rossandro, Eu Escolho Ser Feliz. Tem um Sêneca, que fala tão bem, que o Rafael citou aqui, um grande filósofo que falava bastante sobre felicidade. Na verdade, todos os grandes filósofos falaram sobre felicidade, que é um dos grandes temas da filosofia de todos os tempos. Mas antes de falar de felicidade, eu fiquei aqui matutando no começo. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu queria me apresentar para vocês, já que é a primeira vez que eu chego aqui em Juiz de Fora. Eu sou espírita desde os 13 anos de idade. A minha avó era espírita, voluntária no Centro Missionários da Luz, lá em Recife. Eu sou pernambucano, apesar de morar em São Paulo. E eu era uma criança assim, que sempre visitava a minha avó. Acabava a escola, eu ia para lá. Naquela época, Florencio, o Tarcísio deve lembrar, a gente pegava ônibus com 10 anos, 11 anos, estava tudo certo. No final, a gente voltava para casa, rapaz. Não precisava ter medo não, o pai e a mãe. A gente chegava em casa depois de pegar ônibus. E aí eu ia para a casa da minha avó quando saía da escola. Um dia eu cheguei lá à tarde de surpresa e ela ia ao centro. Ela costurava enxovais que eram entregues no final do ano. Ela tinha essa atividade à tarde. E ela falou, olha, eu estou indo para o centro e eu não sei o que eu faço com você. Eu falei, não, vó, eu posso ficar aqui. Ela falou, não posso deixar você aqui, eu tenho que lhe levar para o centro. Eu falei, tá, tudo bem, então eu vou. Mas, vó, por que você não quer me deixar aqui? Eu falei, meu filho, você come muito. Você vai acabar com tudo aqui. Eu, de fato, era um adolescente que comia muito. Então, teve gente que chegou no espiritismo por amor. Muita gente chegou pela dor. Eu cheguei por fome. E é verdade. Chegando lá no centro, teve uma palestra maravilhosa. A abertura da palestra, que se chama Exórdio, lá em Recife, foi num livro chamado Respostas da Vida. Eu não vi Respostas da Vida aí, mas é um livro belíssimo de André Luiz. E quando a pessoa começou a ler aquele livro, me chamou muita atenção. As mensagens eram diretas e tocavam o meu coração de uma forma muito sutil. E logo depois a palestra era sobre o que é o Espiritismo, sobre o livro que é o Espiritismo. Quando acabou o exórdio, o início, eu falei para minha avó assim, vó, compra esse livro para mim que eu vi que tem uma livraria ali atrás. A minha avó falou, mas eu tenho esse livro em casa, meu filho. Eu falei, tá bom. Passou a palestra do que é o Espiritismo, acabou, eu falei, nossa, quanta coisa faz sentido aqui para mim. Porque eu estudava em escola jesuíta. E eu ia muito à igreja perto da minha casa, no pastorio, ia para paquerar as meninas também, eu ia fazer tudo na igreja, né? É uma comunidade. E chegava lá e eu não via muita lógica no senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta e tal. Eu não entendia bem o que o padre falava por conta do sotaque dele, ou latim que às vezes ele falava, e aquilo me doía o coração porque eu queria me conectar. Eu queria fazer parte dessa conexão com o sagrado. E aí, quando eu vi o que é o Espiritismo e aqueles debates, a descrição, eu fiquei encantado. Eu falei, é isso aí. Eu falei, vó, compre esse livro para mim. Ela fez, eu tenho em casa, meu filho. Eu digo, de novo, vó, vai ser igual na semana passada, que você falou que ia voltar. Na volta comprava um negócio na loja para mim, foi embora e não comprou. A gente nunca voltou. Adulto tem essa mania, né? A criança, não, na volta a gente compra e nunca compra, né? Pelo jeito, vocês já fizeram com os filhos, com os netos de vocês. A minha avó fez comigo. Para minha sorte, ela tinha um livro. Ela tinha os livros. E no mesmo dia ela me deu Respostas da Vida, e depois ela me deu o que é o Espiritismo. E, por fim, eu me tornei espírita. Talvez eu queira escutar um dia a história de vocês também, em algum outro momento, mas todo mundo deve ter uma história muito curiosa.
Mas são histórias que, na verdade, não começam aqui. Elas começam no plano espiritual, como a gente viu no filme Nosso Lar, ou a gente leu nas obras mediúnicas. É muito fácil a gente identificar que a nossa jornada começa antes e não começa quando a gente acha que começa. Muitos de nós já estamos predestinados a fazer o trabalho e, às vezes, nós esquecemos dessa questão. Mas voltando para a felicidade, o fato de você ser espírita, de eu ser espírita, o fato de ser espírita te faz feliz? Você se considera uma pessoa feliz porque é espírita? Sim, esse tema é um tema que os filósofos já discutem há muito tempo, cada um com uma perspectiva, cada um trazendo uma forma, uma narrativa. Mas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma partezinha que meio que joga um balde de água fria nessa busca pela felicidade que nós temos constante. Que lá o bispo de Margot, se não me falha a memória, ele fala que a felicidade não é deste mundo. E ele cita Eclesiastes, que eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ir lá checar. E em Eclesiastes fala-se que tudo que é feito aqui na terra, debaixo do sol, não é capaz de nos completar, não é capaz de nos fazer feliz, não é capaz de nos fazer se sentir pleno. Isso conversa com Eu Tenho Sede, da palestra do livro do Adeilson Salles. Fala da água viva da mulher samaritana também. Fala de coisas que a gente precisa realizar para a gente poder sentir essa felicidade de verdade. Aristóteles, que é um filósofo pai da filosofia cristã, aquele que inspirou e que no próprio livro lá, O Nome da Rosa, tem toda aquela confusão que é em torno de um livro que Aristóteles escreveu que estava perdido e que só tinha lá, que era comédia. E a grande discussão do Nome da Rosa é sobre se Jesus riu ou se Jesus não riu, ou se era santo ou não você se permitir sorrir, ou se é válido, se o cristão pode ou não rir, porque se Jesus nunca sorriu, nós não poderíamos rir. Então, franciscanos e beneditinos discutiam sobre isso lá no Nome da Rosa, e o livro escondido era exatamente a segunda obra da poética de Aristóteles, até hoje perdida, que ninguém nunca achou, que era a comédia. E aquilo ali ia ser uma grande desestruturação no pensamento da igreja. E Aristóteles, ele nos provoca esse pensamento da felicidade, nos colocando que você só é capaz de ser feliz quando a sua vida é uma vida valorosa. Quando você foca nos valores humanos e faz com que os valores humanos sejam o centro da sua vida. Isso soa familiar para vocês? Você só é feliz quando você segue as leis divinas. Você só é feliz quando os valores são as coisas mais importantes na tua vida. Mas aí a gente lembra do Livro dos Espíritos que diz o quê, gente? Que as leis divinas, essa que nós devemos seguir, porque se nós não seguirmos, nós não seremos felizes, elas estão escritas onde? Na nossa consciência. E a gente pensa, peraí, quer dizer que está tudo escrito na minha consciência, eu, esse ser finito, cheio de impossibilidades, esse ser que quando, lembro o Sandro dizendo ontem, quando tinha uma prece, fecha os olhos e pensa em Jesus, ele ficava com medo, vocês lembram de ontem? Esse ser que se acha indigno do contato sequer com Jesus ou com o sagrado, tem a lei divina escrita na própria consciência, uma parte da nossa estrutura cerebral, lembrando de Emmanuel no Pensamento e Vida, quando ele subdivide a nossa mente em 5 departamentos. Então, na consciência está escrita a lei divina. Curioso é que quando nós vamos refletir isso de uma forma mais profunda do ponto de vista da filosofia espírita, nós precisamos entender que essa consciência, essa lei divina que está escrita na consciência, nos provoca
o pensamento imediato e a compreensão de por que quando Jesus ou quando Deus nos olha, Ele nos olha pelo que nós seremos, pelo nosso potencial, pelo que nós podemos ser. Quando a gente lembra de Paulo, quando ele dizia que ele não vivia mais, mas era o Cristo que vivia nele, ou seja, Jesus vive em mim, já não sou eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Então, o Cristo que vive em cada um de nós é o Cristo que já está escrito na nossa consciência. Então, quando Jesus olha para Zaqueu e fala, desce daí, Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima da figueira? Vem cá que eu vou ficar na tua casa. Ele não enxerga o publicano indigno, com enriquecimento ilícito, que cobrava das pessoas indevidamente, que traía o próprio povo, que o povo judeu, aquilo ali era uma ofensa enorme, era uma ofensa que tocava no coração do povo judeu talvez pela sua característica mais poderosa, que é essa sensação de comunidade, de se ajudar, de pertencer, de estar junto. E aí o publicano era o cara que traía tudo isso, o cara que coletava para Roma. Então, quando ele diz, desce daí, Zaqueu, você, traidor, que não presta, que não sei o que, ele não fala nada disso, né? A gente pensa, né? Quem estava lá estava pensando nisso. Tem alguém que estivesse aqui lá, estava pensando, o quê? Está maluco? Vai ficar na casa de Zaqueu? Ele não enxergava Zaqueu. Ele enxergava a consciência, ele enxergava aquele ser humano que Zaqueu se transformaria após a sua conversão. Então, essa consciência, essa lei divina que está escrita em cada um de nós, na nossa cabeça, nada mais é do que o nosso potencial angélico, o nosso potencial crístico, o nosso potencial de sermos o nosso melhor, que ora aparece, ora não aparece. Quando Jesus vive em você, e muita gente tem vergonha de dizer que se converteu ao cristianismo, que sente Jesus vibrando, que adora, que se arrepia quando vê alguma coisa, como eu vi hoje aqui, o trabalho lá da fraternidade, lá na República do Congo, que se fala, você vê Jesus ali, e você se arrepia quando você sente que o teu Cristo, dentro de você, saúda lá o Cristo que está ali do outro lado, e você se compadece, e fala, eu preciso participar. Mas, ora, o Cristo da gente não aparece. Porque eu não sei se vocês já notaram. Não adianta só orar e vigiar para a gente não errar. Às vezes você está fazendo tudo certinho. Sai de um congresso desse, foi lá, comprou o livro 1, o livro 2 do Rafael Papa, porque o 1 já não é mais suficiente. Só conserta você com 2. O 1 só não tem jeito. Aí compra o 2, entende, tem tudo. Tem até puerpério lá que eu vi. Tudo blindado. Escutou o Haroldo, apadrinhou a fraternidade, saiu sentindo super-homem, agora eu sou padrinho, né? Aí, quando chega na rua, primeira truncada que leva, não é no trânsito, não. É porque o povo vai te provocar. Você não acha que vai sair daqui e vai estar tudo bem, não. Vai chegar em casa e está tudo bem, que aquele vizinho traste não vai te perturbar, que no trabalho não vai acontecer uma coisa que vai te machucar na segunda-feira, que tudo vai dar certo. Que vai chegar em casa, o cachorro não vai ter mordido tudo quanto é almofada, que ele está sozinho e ele sabe que você deixou ele lá sozinho. Todas as coisas que podem acontecer. Mas nós não cuidamos apenas mais da nossa ação. Nós precisamos lidar com a reação do outro. Aí é que está o maior desafio. É aí, quando acaba a reação ruim, que você fala, pô, errei de novo, rapaz. Não era para eu ter feito isso, eu gritei. Não era para eu ter gritado. Como é que Jesus vive em mim e aparece essa face que grita? Jesus não grita desse jeito como eu grito. Eu sou escandalosa. Jesus não faria esse escândalo. Ora, o Cristo que vive em você vai aparecer. Ora, você mesmo vai aparecer. E está tudo bem. Quando o Rafael falou aqui que a gente precisa ser feliz com o que a gente tem e não com aquilo que a gente não tem, imediatamente, porque o Haroldo veio online, eu sabia que o Haroldo vinha online, eu não contei para ninguém. Ele me falou mais cedo, tem um áudio dele aqui, eu mostro para você. Eu fiquei calado, né? Ninguém me perguntou. Ele falou que a gente tinha que focar em quem estava aqui.
automaticamente eu lembrei essa tal de felicidade. A felicidade é uma realidade, porque a gente busca tanto a felicidade. Se a gente busca, é porque a gente não está feliz, né? Tu vai buscar alguma coisa que não tem, você vai na padaria tendo pão. Se o ser humano busca tanto a felicidade, é porque ele ainda a procura. Mas essa felicidade, ela é real ou a gente inventa? Para pensar aqui comigo. Na filosofia, como o Rafael acabou de falar aqui, mas a verdade ele pegou e fez um pot-pourri na estrutura da filosofia. Platão fala no amor eros. O amor eros é o amor pelo que a gente não tem. E quando fala no amor, esse amor é o amor aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos alegra. É alegria pelo que não tem. O que vale não é o carro que está estacionado aqui, nem o que você tem. O que vale é o carro que está na concessionária. É o carro que seu vizinho comprou melhor do que o seu. O que vale não é a roupa que você está vestindo. É o look que você acabou de ver no Instagram. O que vale é o que você não tem. É isso que te estimula. O que te deixa feliz não é a tua esposa que está em casa te esperando, ou teu marido. É você ficar olhando as fotos que desfilam nas redes sociais. É o que você não tem. Para Platão, o ser humano ama o que não tem. Então, a felicidade está em conquistar. Essa é a lógica da sociedade de consumo. Essa é a lógica daquilo que a gente se provoca o tempo todo numa insatisfação permanente. E essa insatisfação permanente é o que provoca a infelicidade muitas vezes. Para Aristóteles, seu discípulo, a alegria, a felicidade, o amor filia, ele se dá pelo que você tem. Feliz de mim que tem um Escort XR3 na garagem, que ninguém quer mais, né? Era o sonho de muitos jovens aqui. Agora você quer? Só o colecionador, né? O que vale é o que você tem. É a pessoa que está em casa, é a roupa que você tem, que você cuida, é a tua realidade, é o teu momento. Então, quando o Rafael falou, olha, vamos ficar felizes com o que a gente tem, automaticamente eu falei, poxa, isso aí é sobre o que a gente está falando agora, né? A felicidade, eu concordo muito com Aristóteles, mas eu também digo que Platão também tem um pouco de razão, porque essa insatisfação da gente é o que faz com que nós nos formemos como seres humanos insatisfeitos com a nossa condição e pensando na evolução, na nossa evolução. Tudo bem o amor, eros, a felicidade de Platão. Tudo bem a felicidade de Aristóteles com aquilo que a gente tem. E óbvio que minha esposa deve estar me ouvindo, viu? Eu sou Aristóteles, né? Eu gosto daquilo que eu tenho, né? Para ficar bem claro. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante que a gente se conecte com a nossa realidade, com as coisas que acontecem na nossa vida. Mas, olha, quando a gente pensa também em felicidade, automaticamente a gente começa a pensar nos elementos que nos tornam felizes. O que faz uma pessoa feliz? Se perguntar a um adolescente, provavelmente ele vai dizer que ele gostaria de ser um youtuber famoso. Se você perguntar a alguma pessoa que está enferma, ela queria só a saúde. Se você perguntar, a maioria das pessoas, elas vão falar dinheiro, sucesso. Esquecem que hoje a coisa mais invejada, inclusive nas redes sociais, então vocês tomem muito cuidado, eu dedico quase 100% da minha atividade digital, quem me segue aqui sabe, a falar sobre o impacto da tecnologia nas relações humanas. E a coisa mais invejada é uma família feliz. É o equilíbrio familiar. É a forma como você lida com as pessoas, as tuas relações. Tem gente que até odeia você pelos amigos que você tem. Nossa, essa foto dele aqui com a Adeilson Salles. Que a Adeilson está pop, gente. A filha do Adeilson acabou já, gente. Ele está aqui. Porque eu ouvi falar que a filha do Adeilson estava chegando no Rio já.
de autógrafo, não é? E houve uma pesquisa sobre felicidade que foi feita pela Universidade de Harvard. Essa pesquisa começou em 1938 e até hoje não acabou. Essa pesquisa ela é extremamente replicada, tem livros sobre ela, o jeito Harvard de ser feliz, tem um TED muito bacana sobre isso também. E essa pesquisa que já vai completar os 80 anos, e já duram já são 4 dirigentes da pesquisa. Já é a 7ª geração de pessoas que são pesquisadas, inclusive os filhos começam a ser pesquisados agora. Ela descobriu que sabe o que faz uma pessoa ser feliz? Dinheiro? Fama? Religião? Não. São as relações, as boas relações que nós temos com as pessoas. São elas que, quando a gente vai envelhecendo e amadurecendo, sustentam o nosso repertório emocional e fazem com que nós sejamos pessoas saudáveis. Que o maior medo que nós temos que ter hoje é manter a nossa saúde mental até a terceira idade, até o último momento, quando nós estivermos perto de desencarnar. Porque não está fácil manter a saúde mental. São vários estímulos. Em Libertação, André Luiz diz que nós somos seres que estamos sob tensões constantes das trevas e da espiritualidade superior. E a gente lembra de Pedro, quando logo depois que ele recebe um alto elogio de Jesus, Pedro, você foi iluminado pelo Pai, você entende quem eu sou? Minha tradução. Logo depois ele tenta Jesus e faz, para trás de mim, Satanás. Minutos depois. Essa tensão é uma tensão constante. Essa tensão da ação e da reação que eu falei. Essa tensão do Deus que se manifesta na gente, do Cristo que se manifesta quando nós estamos agindo equilibrados, e de nós mesmos, que quando provocados, damos a nossa face para o mundo. As relações, as boas relações. Adailson, acabou a fila? Gente, vamos dar um passo, ele deve estar cansado. Adailson parece... Sabe quando Jesus no The Chosen, não tem um episódio que Jesus vem assim, todo cansado, pareceu o Adailson agora. Vamos, homem. Palmas para o Adailson, gente. Como você está cuidando das suas relações? Se elas são a grande razão da nossa felicidade, as boas relações, eu não estou falando aqui dos trastes. Eu não estou falando aqui daquelas pessoas que a gente tem que manter fora da nossa vida. Eu postei um reaction na semana passada no Instagram falando sobre isso aqui, ó. Se você é cheio de amigos, tem muita gente, é porque você é uma cidade sem muros. Você não coloca limites na tua vida, porque automaticamente, se você for cuidar da tua espiritualidade, da tua saúde mental, a vida vai afastar silenciosamente quem não está na mesma sintonia que você. E essa escolha não será sua. Mas vamos pensar nas pessoas que fazem parte da nossa vida, que são bacanas. Então eu vou convidar vocês aí. Pensa aí numa pessoa que é muito legal, que vocês gostam muito, que era o best friend forever, e que por alguma razão, rotina, bebê, trabalho, mudança, trabalho social, você se afastou, você não fala tanto com essa pessoa. Pensa aí nessa pessoa, que vocês amam pra caramba, você fala, poxa, eu nunca pensei que ia... Pensaram já ou não? É rápido? Então vou fazer o seguinte, pega o celular e manda uma mensagem para essa pessoa agora. Fulano, eu tô com saudade de você, pode pegar o celular aí? Agora, pode pegar, gente. Fulano, tudo bem? Estou com saudade de você, a gente nunca mais se falou, queria dizer que você é muito importante para mim. Só isso. Pega o celular, gente, não tem problema não. Ninguém vai pôr um brau não, se pegar, pode pegar. Pode pegar o celular? Vou fazer como eu faço com a minha filha. Lulu, pode pegar o celular? Não, papai. Pode. Manda uma mensagem.
a gente precisa cultivar. Manda mesmo, gente, eu não estou brincando, não. Nem estou fazendo trabalho de coaching aqui, não. Eu estou cuidando do futuro da saúde mental de vocês. Às vezes, essas pessoas estão só esperando um sinal. E quer saber de uma coisa? Quando vocês mandarem essa mensagem, vocês vão receber uma mensagem de volta. Alguns vão receber dizendo assim: nossa, eu estava pensando em você esses dias. Como você está? Aí, óbvio, tem alguém do Rio aqui, não tem? Aí vai mandar o passa lá em casa. Não vai, mentira. Né? Mas tudo bem. O passa lá em casa, tradução livre para o Brasil é: eu tenho saudade de você, você é importante, você seria bem-vindo na minha casa. Não vai não, mas, porque eu não estarei lá, mas você é bem-vindo, que bom que eu estou te vendo. Precisamos cultivar as nossas relações. E às vezes, nós abrimos mão disso. Sabe por quê? A gente vai se acostumando numa lógica de sociedade, da produtividade, da utilidade, e vai permitindo que alguns tipos de relações se transformem mais poderosas na sua vida. Existem dois tipos de relações. As utilitárias, que são as relações de network. Já ouviu falar em network? Relações de interesse. Relações de conexão, relações que você quer tirar alguma coisa, alguma vantagem daquela relação. E olha, tudo bem quando isso é mútuo, inclusive, tá? Quando os dois, a gente está aqui, mas não tem uma relação afetiva, a gente tem uma relação utilitária. E existem as relações afiliativas, que são as relações que a gente gosta de estar do lado da outra pessoa, a gente gosta de estar perto. O problema é quando as utilitárias se transformam em todas as relações da nossa vida. E nós esquecemos das afiliativas que podem surgir. A gente consegue fazer novos amigos a todo momento. Vim agora no carro aqui com o Tarcísio, com o Florencio, lá do aeroporto, que é bem pertinho, né? A gente veio lá para cá. E a gente veio fazendo amizade, foi maravilhosa a conversa. Depois a gente vamos almoçar. Só não falei, passa lá em casa que é longe, entendeu? E vai que eles aparecem. Os caras comem muito, rapaz. Já pensou? Mas, brincadeiras à parte, gente, a gente continua fazendo amizade, se conectando. Isso não quer dizer que você vai ser amigo de todo mundo. O problema é quando nós permitimos que essas relações de utilidade se transformem na única forma de se relacionar. Até mesmo na manutenção das relações. Quando a gente acredita que tem que manter as relações porque tem uma conveniência. Aí o Rafael tem que escrever o 3 com remédio, 4, transtorno 5, 6, e não dá conta. Porque a gente não dá conta. Se avoluma muito, os transtornos vão se transformando em multiplicidade dentro de nós. E nós não damos conta, a vida vai se agigantando, as coisas vão se formatando de uma forma muito poderosa que sai do controle. É muita coisa para a gente lidar contra esse período de transição. Ninguém avisou a gente lá na hora, não. Colocaram a gente lá na câmera, igual no nosso lá, né? Vai. Aí no caminho esqueceram de falar. Mas a transição planetária, mas vai ter um negócio aí que não deu tempo de falar. E às vezes a gente parece que é pego de surpresa. Não é, está todo mundo avisado. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem uma passagem de Lucas, que eu vou ler aqui para vocês. Lucas 14, 12 a 14 também, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que Jesus fala assim: então Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos, ricos, para quem tem vizinho rico. Se o fizer,
eles poderão também recompensá-lo, convidá-lo. E assim, você será recompensado, porque eles vão te convidar de volta. Pô, fulano convidou para o aniversário do filho dele, eu tenho que convidar para o aniversário do meu filho. Você nem quer convidar, mas tem que convidar, porque vai ter a recompensa, né? Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus fez isso também. Jesus era constantemente indagado porque ele jantava com publicanos, porque ele estava com os cegos, com os deficientes. Eram pessoas que eram vistas como pessoas pecadoras, pessoas marcadas por Deus como pessoas indignas. E Jesus estava na mesa com eles. Ao contrário, Jesus recrutou alguns deles para serem seus apóstolos e seus discípulos, seus estudantes. Aquilo não fazia muito sentido na cabeça do povo judeu. Parecia que a gente tinha que só ter relações utilitárias. Isso, aquele cara que dizia que era o Messias, para eles, ou um professor que se dizia o Messias, chegava ali e falava, olha, pode ter publicano, sim, como meu estudante. Eu sento, sim, para jantar na casa do publicano e está tudo bem. Eu vou ficar na casa de Zaqueu, está tudo bem. Não é um problema. É um problema para você que não enxerga o que eu enxergo. A gente já leu essa passagem, já passou no Evangelho no Lar. Na casa espírita de vocês devem ter visto 100 vezes as pessoas falarem sobre isso. Mas eu vou perguntar uma coisa a vocês. Você já convidou Jesus para almoçar na sua casa? Já? Eu lembrei uma vez que um rapaz, Nivaldo, ele nem está mais entre nós. Tem 3 meses que ele desencarnou, infarto fulminante. E ele foi fazer alguns serviços lá em casa. E depois de um tempo, o grande relato que ele falava para as pessoas sobre esses 2 dias, 3 dias que ele ficou lá em casa, é que ele almoçou na mesa com a gente. E eu fiquei pensando, né, que uma pessoa que você está montando uma casa almoçaria se ela está contigo o tempo inteiro, e qual era o lugar que caberia a ela só porque ela está fazendo um serviço na tua casa. É quem pede água a gente, né, Adeilson? Esse rapaz tinha sede de pertencimento, sede de se sentir humano, visível. E uma coisa tão simples que para a gente não faz o mínimo sentido. E aí depois eu parei, pensei e falei, nossa, Jesus estava na mesa com a gente naquele momento. Porque era isso que o Cristo fazia. E às vezes a gente tem problema, a gente acha que vai se contaminar. Aí não lembra quando Jesus chegou lá no leproso? Quando ele chegou, todo mundo, opa, não vai não. Vai ficar impuro. Se ficar impuro, você vai também ser... Vale pensar um pouco nas camadas do que está aí. Quando Jesus foi lá e tocou o leproso, o grande medo dos discípulos não era porque ele iria se contaminar. É porque se ele se contaminasse, ele precisaria ser excluído, ele não seria recebido nas cidades. A missão estava terminada ali. Não era tão simples assim. E às vezes a gente tem problema. Acha que não pode, inclusive, frequentar alguns lugares. Quando, na verdade, quando Jesus tocou o leproso, o que aconteceu? Não foi ele que ficou impuro. Foi o leproso que ficou purificado e curado. Quando Jesus está em você,
quando você percebe, quando você entende que tudo é espiritual e tudo faz parte desse processo maravilhoso, encadeado, perfeito que é construído na providência divina e que o manual está escrito aqui, você não se preocupa com esse tipo de conexão. Jesus sabia que ele não poderia ficar impuro. Faz sentido para vocês? Porque para o Cristo, o valor das pessoas não estava na utilidade delas. O valor das pessoas não estava no que ela precisava entregar. Outro dia eu precisava resolver um problema, aí um parente meu falou assim, vai em fulano lá, que ele me deve um favor. E eu parei para pensar, como é que você pode dever favor, porque se você faz uma atitude generosa para alguém, se você é empático com alguém e você tem compaixão, você não se preocupa com a devolução daquela ação. Vocês já ouviram isso? Fulano me deve um favor, vai lá. Porque quem faz um favor se coloca numa posição superior a quem está recebendo aquele favor. No movimento do amor, da empatia, da compaixão, não existe uma hierarquia entre quem recebe e quem dá. Essa hierarquia entre quem dá e quem recebe não conversa, não condiz com a realidade de seres humanos que querem se tornar anjos. É uma atitude muito pequena para quem quer se tornar grande espiritualmente. E o Cristo, ele nos enxergava dessa forma. Não como alguém que poderia dar de volta alguma coisa ou retribuir aquilo que ele estava fazendo. Ele não precisava, Deus não precisa da nossa retribuição. Você imagina, Deus, Criador do universo, vou chamar de pai do Rafael, que minha filha me chama de pai da Lulu. Papai da Lulu? Não é? Seu Marcos, né? Seu Marcos. Deus não está interessado se eu vou passar um mês sem comer chocolate. Você imagina o Deus que criou o sol, o universo, que fez essa perfeição do corpo humano, as árvores, os animais. Está muito interessado porque eu decidi ficar um mês sem tomar todinho. A inteligência suprema do universo. A causa primária, o Pai do universo, o Senhor do universo, falou nisso. Ele está interessado que não vou comer mais o pudim do Tarcísio. Você já fez essa promessa e não comeu o pudim do Tarcísio? Já fez? O Tarcísio faz um pudim, viu, gente? Pode encomendar. Vamos lá na casa dele comer, lá na Bahia. Já estou sabendo disso. Mas, gente, imagina a grandiosidade da divindade interessada nesse tipo de trade. É um Deus que aparece quando nós estamos nos sentindo fragilizados. Eu falo que é o Deus Amazon. O Deus que aparece na hora que você precisa de alguma coisa e tem que vir rápido. O Deus Amazon, o Deus clica aqui e manda, Prime ainda mais. Sem pagar o frete, você não quer pagar nada. A nossa relação com Deus é uma relação muito infantil. Isso faz com que, inclusive, a nossa balança da felicidade fique muito descalibrada. A gente não consegue entender a felicidade dessa forma. Porque a gente sempre acha que Deus tem que dar aquilo que a gente precisa, que a gente quer. Só que os planos de Deus são bem maiores do que o Andrei falou hoje.
Os sonhos, os planos de Deus são maiores para a nossa vida do que os nossos próprios planos. Quem nunca rezou muito por uma coisa e depois falou, meu Deus, obrigado, que livramento. Você acaba um relacionamento, ai meu Deus, eu queria tanto que ela voltasse. Aí depois 6 meses, ai meu Deus do céu, graças a Deus. Quem nunca? A gente não entende. Nós somos ainda infantis. E Deus não se coloca no papel de Deus Amazon. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O Sapiens Lab fez uma outra pesquisa chamada o U da felicidade. Ele fala que pessoas jovens, adultos, são felizes, se declaram muito felizes. E que na idade madura você volta a ser mais feliz. É um U, tá? Aqui é jovens adultos, estou feliz, amigos e tal. E na idade madura com a sabedoria. Essa era a tendência de muitos e muitos anos que essa pesquisa era feita. Agora teve uma ruptura. O U já não é mais visto. Os jovens adultos já não se declaram tão felizes como antigamente. Adicionaram uma pergunta nessa pesquisa para esses jovens adultos que diziam que não eram mais felizes. E perguntaram qual foi a idade que eles ganharam o primeiro celular. E descobriram que quanto mais cedo a criança ganha o celular, menos ela se declara como jovem adulto feliz. O impacto das redes sociais na felicidade, na percepção de felicidade das pessoas. Mas independente da curva do U, porque vocês viram que tem um vale aqui, né? A maioria das pessoas aqui estão no vale, né? Olha, aqui na terceira idade e aqui como jovem adulto era o U. Esse vale aqui é o vale dos boletos. Boleto. Galera, vou comprar casa. Minha mãe, na sua idade, eu já tinha 3 filhos e já tinha uma casa. Vai comprar uma casa agora, pai, para tu ver como tá fácil? Aqui, ó, o vale dos boletos. Plano de provas, expiações e boletos. Atualizado, tá? Agora eu queria pedir para vocês, gente, para quem tem até 35 anos aqui. Rapaz, que desesperança. Por favor, quem tem até 35 anos, levanta, por favor. Levanta. Fique em pé ainda, tá? Até 40 para ajudar, vai. Até 40, por favor. Ok. Eu queria que vocês olhassem para as pessoas que estão sentadas. Não é para julgar, não, gente. É só olhar. Essas pessoas foram as pessoas que escreveram os livros antes de nós. Viu, Rafa? Essas pessoas são as pessoas que psicografaram as cartas antes de nós, que construíram os centros antes de nós, que levantaram as paredes com muito sacrifício, pagaram os nossos boletos para que nós pudéssemos estudar. Essas pessoas enfrentaram o período de luta 2, como Kardec fala na Revista Espírita de 1868, em agosto. Teve o período de luta lá do Alto de Fé em Barcelona, mas aqui no Brasil nós tivemos um período de luta. Polícia dentro do centro espírita, fechando, medo de dizer que era espírita para não ser retaliado, não ser promovido, não ter emprego. Essas pessoas que estiveram aí têm uma grande honra no movimento, fizeram e construíram o que aí está. Mas, gente, agora é com vocês. Não peçam permissão para fazer o que precisa ser feito no movimento espírita. A transformação que precisa ser feita. A inclusão do digital, a transformação do pertencimento, a transformação da experiência dentro do centro espírita. Não precisam pedir permissão para dizer que, não, porque ninguém me deixa falar. Vai lá e fala, eu quero falar
Daqui a um mês, só tem daqui a 6 meses na escala. Tá bom, me bota daqui a 6 meses. Que eu vou falar. Agora, é de vocês, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês assumam. E que levem a mensagem do Consolador mais longe. Porque as pesquisas indicam, como está aqui na primeira página desse livro aqui, que o Rafael falou, de que a geração Z, que é a geração de jovens agora, a geração mais pesquisada, pode sentar, tá, gente, por favor. Eles gostaram, hein? É a geração mais espiritualizada do que a geração anterior, a geração de milênios. É uma geração que tem uma conexão mais profunda com o sagrado, mas um tipo de sagrado que não é o sagrado das instituições religiosas da atualidade. Esses coaches religiosos que estão aparecendo agora para ludibriar as pessoas. Dessas religiões que estão se transformando em coisas assustadoras. Essa geração agora quer se conectar, mas elas não conhecem a doutrina. O Deus de quem elas falam é o Deus que nós descrevemos em a Gênese. O Jesus, a forma como ele é apresentado com o cristianismo primitivo, sem dogma, sem essa firula, é o Jesus que eles gostariam de seguir. Então, vocês não peçam permissão para seguir adiante com o movimento espírita. A gente precisa pensar sobre isso. Eu estou cansado de vir em congresso, ou em centro, e todo mundo dizer, cadê os jovens? O jovem, não sei o quê, o jovem. Rapaz, tem 20 anos que eu escuto isso, e a gente fica repetindo a mesma coisa no congresso. Está na hora da gente agir, da gente fazer alguma coisa de verdade. E do fundo do coração que eu desejo, para cada um que aqui está, é que as pessoas não percam o valor na vida de vocês a partir da utilidade. Que a gente observe os idosos, aquelas pessoas que parecem não ter mais aquela energia, que os mais jovens desafiam com o Google e agora com a inteligência artificial. Que a gente seja capaz de colocar no nosso coração, de uma vez por todas, a lógica afiliativa das relações. Porque é assim que Deus nos enxerga. É assim que Jesus nos enxerga. A relação de Deus conosco não tem qualquer característica ou consideração relacionada à utilidade que nós temos para Ele. Talvez nós não tenhamos essa utilidade toda agora, mesmo sendo co-criadores, em plano menor ainda. Ninguém ainda é Cristo aqui, né? Mesmo tendo nosso papel aqui, para estender a mão lá na ação da fraternidade, para estender a mão para um amigo que está sofrendo, que precisa de uma palavra, para alguém que está passando por uma grande dificuldade, para alguém que está passando por algum transtorno. Mesmo que o Cristo, que Deus, conte com o nosso concurso, Ele não se relaciona na lógica da utilidade. Então, que nós tenhamos a dignidade na nossa vida de evocar o Cristo que está escrito na nossa consciência, o Cristo que a gente abraçou dentro de nós, e fazer com que ele se transforme num movimento que a gente considere e honre as pessoas que fazem parte da nossa vida sem observar a utilidade que elas podem nos dar. Assim, nós teremos de verdade, termos entendido o propósito da doutrina espírita. Despertar consciências e consolar corações. Teremos deixado de falar no Jesus como o modelo e guia da pergunta 625.
Vocês me desculpem. Didaticamente aquilo é muito bonito. Como o André corrigiu tão bem hoje, vede Jesus. Que está inclusive na tradução do Salvador Gentili dessa forma. Mas é diminuir muito o tamanho do Cristo para o que ele representa. A doutrina espírita é uma revelação de caráter profética. O Consolador foi prometido uma semana antes do Cristo ir para o Calvário. O Cristo disse para os apóstolos que ele iria, mas deixaria o Consolador, porque aqueles apóstolos já tinham recebido em seu coração. E dizia, eu estou em vocês e vocês compreendem, então eu mandarei o Consolador para ficar para sempre com vocês. O Consolador chegou. Essa revelação de caráter profético nos ensina que Jesus não é apenas o mestre, modelo e guia. Ele é a nossa inspiração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem todas as respostas para os nossos sofrimentos e para o nosso plano de transformação do mundo no mundo de regeneração. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O mistério revelado pelo Espiritismo não é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e toda a sua descrição que está na Gênese falando dos seus atributos. O mistério revelado pelo Espiritismo é que Deus nos olha de uma forma singular, como o pai olha para o filho, como alguém que, mesmo falhante, errante, que errou com os outros, que errou na vida, que se sabotou, mas está aqui firme e forte, buscando a sua transformação, a sua renovação, a sua melhora íntima, o seu conhecimento e o seu autoconhecimento, o Deus Pai. Meimei, Sheila, as poetisas e os poetas da espiritualidade não recitam seus cânticos e as suas palavras lindas, falando que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, como nós amamos falar nas palestras. Ele fala, é o Pai. Papai do céu. Que nós possamos compreender isso na nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque muitos espíritas são espíritas, frequentam os centros espíritas, estudam o Evangelho, mas não se converteram ao cristianismo de verdade. Então que nós possamos louvar, conhecer o Jesus que está dentro da gente, o Jesus caminho, verdade e vida, e o Deus, nosso Pai, que a todo momento nos abençoa e nos renova as chances e as esperanças, como diz o profeta Jeremias, porque infinita é a sua bondade e o seu amor. Que Jesus abençoe vocês infinitamente e que possamos juntos nos revermos tantas outras vezes aqui. Obrigado, Rafael, pelo convite, por estar nessa energia maravilhosa nesse congresso. Obrigado a todos vocês. E nos veremos em breve.